Oi, pessoal! No exercício de hoje, nós vamos aprender a marcar no rosto os volumes de forma simplificada. Eu já começo desenhando a circunferência e fazendo a divisão na vertical e na horizontal no centro dela. Logo a seguir, eu já puxo o desenho do maxilar. Neste caso aqui, o desenho vai ficar meio quadrado, porque a gente está tentando imitar o maxilar da moça da fotografia. Nesse momento, após terminar o queixo, eu vou marcar as têmporas, que estão como um triângulo bem mais aberto, né? Com seu ápice no centro, na linha central horizontal. Depois eu marco a parte central do nariz e vou, em seguida, ajustando o desenho da cavidade ocular. Vai ficar parecendo um óculos. Após isso, eu traço a parte central do nariz e vou tentando delimitar a parte de baixo da ponta e as narinas. Percebam as formas, pois a seguir vamos marcar o lado em que fica a maçã do rosto e a parte mais funda das laterais da bochecha, puxando para desenhar o queixo. Eu demarco também uma região na qual vamos desenhar a boca. Logo a seguir, eu vou apagar o desenho, porque eu não quero que fique tão marcado o lápis no papel. E em seguida, vamos trabalhar com 3 tonalidades de marcadores. Um tom escuro, um tom claro e um tom médio. Percebam aí que nesse momento o meu marcador estava falhando. Eu tentei fazer a pintura, mas eu vi que não ia ficar bom, então eu mudei a tonalidade mais clara para outro marcador. Com este marcador, eu vou delimitar as áreas mais claras da pintura. Aqui eu já começo os tons médios. E por fim, vou pintando as áreas que são consideradas mais escuras. A partir daqui, eu vou tentando desenhar um rosto, colocando mais ou menos nos locais de proporção que a gente já estudou. E a seguir eu vou finalizar o desenho, trazendo alguns acabamentos. Por exemplo, vou usar uma tonalidade de rosa para fazer a boca. E para clarear um pouco os olhos, já que a gente pintou toda a área escura, eu vou usar o blender.
do meu estojo. Então ele vai abrir a cor, deixando a parte da esclera e o brilho dos olhos mais clarinhos. Outro ponto de interesse de vocês são os cabelos, então percebam bem como eu vou fazer a pintura desses cabelos. Eu não sei se no estojo de vocês vai ter algum marcador com a ponta de pincel. Se não houver, a gente consegue fazer com outro tipo de ponta. Percebam que a parte do brilho a gente tem que trabalhar com aquela pincelada, que no caso a gente aprendeu a riscar, mas aqui no caso vai ser com pincel. Então vocês vão ter que trabalhar com aquela pincelada da base mais escura e na qual você vai soltando a pressão do pincel sobre o papel, e a seguir você consegue ver um efeito de degradê nesta linha. Aqui é onde eu começo a utilizar o blender para clarear a parte dos olhos mais branquinhas. Agora nós vamos fazer um segundo rosto. Esse vai estar na posição oblíqua. Nós aprendemos a fazê-lo a partir da perspectiva da caixa, mas eu quero que vocês tentem fazê-lo dessa forma, mais solta também, começando com a esfera e puxando o maxilar para baixo. Lembrando que a esfera ela não vai ser dividida ao meio, a marcação central dela vai estar um pouco mais para o lado, mas é preciso fazê-la, pois precisamos dela para fazer o nariz, a posição do nariz, a posição da boca, entenderam? Vou deixar vocês com o desenho e vocês vão prestando atenção em como que eu faço cada parte.
Aqui eu faço da mesma forma do primeiro. Marco os tons mais claros, depois os tons médios, depois os tons escuros. E assim que eu terminar, eu vou tentar fazer o desenho também com a caneta nanquim. Por cima dessas marcações, desenhar o olho, nariz e boca e por fim o cabelo.